dia a todos os telespectadores da nossa web Rádio Lages. Hoje é uma alegria, para receber a doutora Lídia Andrade, né? Vai conversar um pouco conosco sobre a gestão em saúde, especialmente a gestão em saúde na primeira infância. Vou apresentar para vocês a nossa convidada, a professora doutora Lídia Andrade Lourinho, é pós-doutora e doutora em saúde coletiva pela UES, mestre em educação e saúde pela Unifor, pedagoga, geóloga, psicopedagoga, é pesquisadora também do Laboratório de Saúde dos Espaços Educacionais, com foco na educação e saúde e na formação em saúde, ligada ao doutorado em saúde coletiva da Unifor. Tem experiência na área de saúde e educação, tutorial em presencial e à distância. Atua principalmente nos seguintes temas: formação em saúde, ensino na saúde, educação em saúde e saúde na escola. É avaliadora do MEC e também docente dos mestrados em ensino na saúde, gestão em saúde e saúde da criança e do adolescente, todos aqui da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, a doutora Lídia, ela é secretária da Coordenadoria Especial da Primeira Infância do município de Fortaleza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. E obrigada pelo convite, Mardenha. É um prazer estar aqui na Rádio Lages e falar sobre as ações da primeira infância aqui no município. É sempre muito prazeroso. Muito bem. Então, eu queria inicialmente que você nos falasse, comentasse, para inspirar os outros gestores, nossos alunos do mestrado, qual foi a sua trajetória até chegar aqui na gestão em saúde? O contato com a gestão teve início no doutorado. Depois que eu terminei o mestrado em educação e saúde, eu tive a oportunidade de entrar dentro da escola e trabalhar com a saúde na escola através da fonoaudiologia, com a voz do professor. Esse foi o meu primeiro contato com a saúde escolar. Em seguida, dentro do doutorado, eu tive a oportunidade, eu passei no doutorado e passei no curso de pedagogia, porque eu sempre trabalhei com formação de professores. E aí, toda a ação de saúde na escola era mais direcionada ao professor do que ao aluno, pela fonoaudiologia, mas também pela própria pedagogia. E aí eu fui cursando o doutorado e cursando o curso de pedagogia e fui entrando cada vez mais na saúde. Paralelo a isso, eu assumi a gestão do setor de psicopedagogia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia. Já tinha sido fonoaudióloga lá dentro do departamento, no setor de fonoaudiologia, e assumi a gestão em saúde da psicopedagogia. E foi muito bom, porque foi um momento de aquilo que eu discutia dentro da escola, aquilo que eu via em sala de aula, quando eu estava ministrando aula, nas ações de educação e saúde, eu podia ver isso na prática, lá na célula setor da psicopedagogia do Departamento de Saúde. De lá, eu fui ser gestora da educação, que eu assumi a diretoria da Unipasse, e eu pude fazer uma interseção entre as ações de educação em saúde da Unipasse para com o Departamento de Saúde e Assistência Social. E recebi o convite para assumir a pasta da primeira infância dentro do município, numa coordenadoria que tem status de secretaria, mas que monitora e avalia todas as ações intersetoriais que impactam de forma direta ou indireta na saúde da criança, no desenvolvimento infantil, na relação com os pais, no modo geral, na primeira infância, dos 0 a 6 anos de idade. E aí, falando sobre a primeira infância, quais são as políticas vinculadas à Prefeitura de Fortaleza, da primeira infância aqui na cidade de Fortaleza? Fortaleza é um município pioneiro no plano municipal da primeira infância. Então, ele é pioneiro na implantação do plano municipal da primeira infância. Aqui o município começou a trabalhar esse plano mais ou menos em 2014, se eu não me engano, e esse plano até, de uma certa forma, serviu para o Plano Nacional da Primeira Infância. Hoje a gente tem um alinhamento muito bom do Plano Nacional da Primeira Infância com o municipal, mas nós nos antecipamos ao nacional. Então, Fortaleza já tem um histórico
de ser pioneira nas políticas públicas para a primeira infância. E a coordenadoria, ela é um órgão recente, ela é de 2021, está certo, de dezembro de 2021, então a gente pode, ela realmente, efetivamente, começou a funcionar em 2022. E de lá para cá, ela tem o objetivo de monitorar as ações do plano municipal, que é a política da primeira infância aqui dentro do município. E todas essas ações que acontecem de forma direta ou indireta, né, que impactam na primeira infância e na família, de forma direta e indireta, é acompanhada, monitorada pela SESC, pela coordenadoria. E nessa gestão agora, né, nós estamos sob nova direção lá na prefeitura, a preocupação é não só acompanhar, monitorar, avaliar e dar feedbacks, mas também construir programas, projetos e ações que nesse contexto da intersetorialidade a gente possa trabalhar com diversas secretarias para ter um impacto maior e um alcance maior dessas crianças de 0 a 6 anos. A gente sabe que a maioria das ações que estão no plano, a gente precisa atingir as metas que estão postas lá no plano, por lei, né? Mas nós temos, por exemplo, um grande desafio em pensar essas políticas para que elas cheguem lá na ponta de quem está lá numa situação de risco enorme, de vulnerabilidade extrema, que muitas vezes não chega até a gente aqui, né? Então, descentralizar essas ações e ampliar o braço da política para chegar lá na situação de extrema vulnerabilidade é um dos grandes objetivos que a gente tem agora para essa nova gestão. Entendi. E sobre essas principais ações da nova gestão, o que vocês têm feito para a primeira infância? Seguindo a questão de sermos pioneiros, né, na política da primeira infância, nós temos, junto com a gente, trabalhando, vários órgãos nacionais e internacionais que nos ajudam a conduzir essa política. Da Urban 95, que é uma ONG que olha muito para a família, que é holandesa, e olha muito para a cidade, para as crianças. Ela é um dos grandes parceiros da política municipal da primeira infância, e a gente manteve, está estreitando os vínculos e está pensando juntos, assim como a Atitude for Kids, dentro das ruas para as crianças, a partir do momento que a gente pensa em projetos para transformar esse caminho da escola até em casa, até os equipamentos da prefeitura, como um posto de saúde, uma praça, para que esse caminho seja um caminho mais seguro, mais verde, mais saudável, mais confortável para que as famílias possam circular da escola até determinados equipamentos, até determinados locais. A gente está investindo muito nesse sentido, de ampliar os espaços da infância, para que a gente possa ter um resgate dessa infância que aposta na construção de vínculos. Né? Nós somos muitos, estamos no meio de muitos, mas muitas vezes estamos sós, isso acontece com criança, e quando a gente vai para a extrema vulnerabilidade, e para a extrema vulnerabilidade, a gente encontra muita gente lascada com negligência. Então, os pais, eles não se conectam mais, não constroem mais vínculos fortes com seus filhos e acaba negligenciando as etapas do desenvolvimento infantil. E a ciência já nos dá, as evidências científicas nos dizem que esse período de 0 a 6 anos é um período importantíssimo para a vida toda. Né? E aí a gente tem trabalhado nessa liderança da primeira dama, junto com a gente na primeira infância, e se a gente consegue mudar o início, a gente transforma o final. Né? Então a gente quer exatamente atuar aqui no início. E a gente ainda tem um foco maior na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos. E a perspectiva é o quê? Que todos esses projetos possam ser direcionados para esse cuidado, um novo olhar sobre o cuidado da infância no município de Fortaleza. E aí tem uma ação muito interessante, né, que a gente já está acontecendo, né, quem circula ali pelo centro, que já passa pelo Parque da Criança, que era a antiga Cidade da Criança, e vai voltar a ser Cidade da Criança. O parque agora está fechado, vai ser revitalizado e vai ser ressignificado para a gente devolver para a criança o parque, a cidade. Né? E ali dentro vão ter várias ações que vão impactar no desenvolvimento, nessa questão de construção de vínculo com base na parentalidade positiva, e vão ser ações intersetoriais, com a gente lá, o gabinete da primeira dama da
vai estar dentro da cidade da criança, Antigo Parque, a CESP vai estar ali dentro, a FUNCI com seus projetos que impactam na infância vai estar ali dentro, algumas secretarias vão estar ali dentro com a gente, e a gente vai conseguir transformar aquele espaço para ser um espaço que gera impacto para o desenvolvimento infantil, para as relações familiares, pensando na infância, no cuidado da infância e das famílias, no sentido de resgatar esses vínculos que a gente tem percebido, que impacta tanto no desenvolvimento por conta da falta de estímulo que a criança, ausência de estímulo, né, que a criança hoje em dia vivencia, ficando muito tempo nas telas, muito tempo sozinho em frente à televisão, muito tempo, muitas vezes, longe do adulto e ali. Entendi. E aí você tocou um pouco, né, no tema, né, da importância da cidade de acolher essa criança, né? E até para quem não é criança também entender que a cidade, ela é permeada de crianças, né, as pessoas, né, fazer esse acolhimento, né, com os equipamentos eles nos fazem essa referência, né? E a ideia é que esses equipamentos devolvidos para a criança possam ser usados pelas famílias. Daí a gente considera a criança e seus cuidadores, né? E os adultos estão incluídos nesse projeto, junto com as crianças. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Como é que as famílias elas vão ser incluídas nessas ações? Nós pensamos em espaços, eu vou falar especificamente da cidade da criança, que é o nosso projeto modelo, mas a ideia é depois descentralizar, ele funcionando da forma que a gente imagina, porque a gente projeta, né, executa, depois avalia para poder replicar, e a ideia é que a gente possa descentralizar para as regionais do município espaços como esse, onde as crianças e suas famílias, seus cuidadores, possam fazer uso de maneira segura, de maneira confortável, que a gente atenda tanto as demandas da infância, mas também as demandas da família. Então a gente vai ter, por exemplo, se não me engano, são 8 ou 9, a gente chama de casinhas, que são os espaços que tem lá, e cada uma vai oferecer um serviço para essa infância e para essa família, né? Fora outros órgãos, outros equipamentos, que a gente tem pensado para trazer para a primeira infância. O Centro Integrado da Primeira Infância vai ser um equipamento que vai atender ao brincar, que é da Rede Brincante. Esse brincar intencional, direcionado para o desenvolvimento, mas é um momento que a criança só aprende e só se desenvolve através do lúdico. Então, possibilitar o lúdico, possibilitar um espaço onde os pais possam levar essas crianças, e ali a gente poder trabalhar os mais diversos estímulos, como a bebeteca, a brinquedoteca, os espaços para gestantes, para elas aprenderem sobre desenvolvimento infantil, sobre a importância da construção de vínculo positivo com seu bebê desde a gestação, para orientar os pais em relação ao papel do homem, né, do pai, nesse movimento do nascimento desse filho, na educação desse filho. Então, vão ter vários espaços sensoriais, espaços que vão estimular essa criança no seu desenvolvimento, onde as escolas podem levar os alunos, onde escolas públicas e particulares, onde os pais possam levar, e onde a gente possa unir ali, né, trabalhando na perspectiva da intersetorialidade, ações principalmente da saúde, da educação e da assistência social. Pensando sempre no projeto modelo inicial, mas o foco é descentralizar essas ações. E a partir daí a primeira infância itinerante, que será um caminhão, que vai levar tudo isso lá para aquele cidadão, para aquela criança, para aquela família que não chega até a gente, né, nos bairros, nos locais mais centrais, né? E Lígia, como é que você vê o impacto de tudo isso, né, para a primeira infância? O impacto é extremamente positivo, porque quando você aposta na primeira infância, né, quando você estimula desde cedo, você vai melhorar o desempenho escolar, você vai diminuir o índice de evasão escolar, você vai aumentar a possibilidade dessa criança se tornar um adulto produtivo, e isso impacta economicamente para o município nas políticas públicas, quando a gente fala da questão econômica e financeira. Então, existe um estudo, né, que prova que a cada $1 investido na primeira infância, volta 14 cents, se eu não me engano, né? Pronto, para o município, para o Estado, para o governo que aposta nisso, né? Então, assim, isso já está provado.
Se eu investir na primeira infância, eu vou ter retorno, e retornos positivos. E aí a gente olha para a intersetorialidade, né, a gente tem uma reunião com todos os secretários para poder até explicar para eles poderem entender que todos eles são responsáveis por essa aposta na primeira infância. Né? Então, quando eu construo uma praça e lá eu coloco um parque infantil, eu estou apostando na primeira infância. Quando eu reestruturo uma pista e boto uma lombada, uma faixa de pedestre em frente a uma escola, eu diminuo o trânsito, eu diminuo a velocidade do trânsito, melhoro a qualidade do acesso à escola. Isso impacta na primeira infância. Quando eu crio um corredor verde, eu planto árvores da praça, eu estimulo essa criança a ir a pé para a escola, quando ela não consegue ir de carro, isso facilita, é mais saudável. Quando eu crio uma ciclovia infantil, eu faço uma demarcação, eu separo os carros da ciclovia e da calçada. Eu estou apostando na primeira infância, quando eu vacino, quando eu trabalho, né, quando eu abro mais creches. Então, são várias ações intersetoriais que a gente trabalha em conjunto. E se eu, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu aposto no emprego dos pais, para que eles possam ter emprego, eu também estou trabalhando, impactando na primeira infância. E eles precisam entender isso, porque quando a gente não investe, essa conta chega. Chega muito caro para o município. Chega na violência, chega na negligência, chega no abandono, até chega em adultos com um nível de desenvolvimento sérios. Então, assim, essa conta chega para o governo pagar. Para nós, para a sociedade também, né? Isso chega. É isso mesmo. E assim, eu imagino que não seja fácil, né, estar à frente de uma coordenadoria tão importante e também quais são os desafios que você tem vivenciado na gestão. Assim, foram 3 meses, vai ser 3 meses, eu digo só foram 3 meses, mas parece que passaram 3, né? Porque foram muitos planos, muitos projetos, muitas visitas técnicas, muitas conversas com a parceria público-privada, porque a gente tem que correr atrás do investimento, apesar da SESC não executar o que planeja, né? Outra secretaria vai executar e a gente precisa acompanhar, a gente precisa buscar investidores, né? Para que isso aconteça de fato, saia do papel e se concretize de uma forma efetiva, inclusive sustentável, porque a gente tem uma preocupação muito grande de todos os espaços que a gente trabalhar serem espaços inclusivos, né? Recebam a todos e também sustentáveis, porque não adianta a gente pensar em um equipamento para montar, deixar ali, depois ele se tornar um elefante branco. Então, é para que ele esteja funcional, ele possa se manter, né, gestão após gestão, essa é a ideia. E aí tem 3 grandes desafios. Primeiro, né, da ciência, da importância dessa fase de vida. E a gente pode... os mestrados, né, as pós-graduações, a formação continuada, a academia é muito importante para isso, porque aquilo que a gente discute com a sociedade, mostra para a sociedade e faz dentro da gestão pública, quando a gente tem a academia que nos dá o suporte da evidência científica, isso fica muito mais potente. Essa relação da academia com a prefeitura, né, com as políticas públicas, com a sociedade, isso é muito importante, esse triângulo. E aí a SESC ela precisa ser vista, mas ser vista não apenas como uma secretaria que trabalha com a primeira infância, mas uma secretaria que tem uma pauta importante, que é intersetorial, e que a sociedade tem que entender a importância dessa fase de vida que é nos dá aos 6 anos, nas mais diferentes infâncias que a gente tem, né? Porque é verdade, lógico que a gente está falando de desenvolvimento neurobiológico, mas a gente também está falando de um contexto social. Então, nós temos várias infâncias, esse é um grande desafio. O outro é efetivar essa intersetorialidade no dia a dia, né? É fazer com que aquela secretaria saiba identificar que aquela ação impacta diretamente na primeira infância e a gente vai aumentando o investimento nas ações da primeira infância, né? E outra é conversar com a academia para que a gente possa fomentar mais e mais pesquisas
que apontem e que avaliem, que possam nos ajudar nos indicadores e nessas metas do desenvolvimento infantil. São 3 grandes desafios. Muito bem. Então, Você estamos aqui como instituição de ensino, né? Fico muito feliz por esse espaço aqui. Dessas crianças e para a constituição de uma sociedade que é mais justa. Esses profissionais de saúde que venham aqui para o nosso mestrado de gestão de saúde, eles possam olhar para a primeira infância nessa lente, sob a lente da gestão, para entender, pesquisar e aprofundar mais a discussão sobre essa temática. Isso mesmo, gestão do cuidado. E aí, né, já encerrando, caminhando para o nosso final, eu queria que você nos falasse, Lídia, sobre as perspectivas do futuro, né? O que você vislumbra aí para o futuro em relação ao tema da primeira infância e da gestão de saúde. A gente tem, assim como gestão de saúde e a gestão em saúde na primeira infância, nós temos uma urgência muito grande. Estatisticamente, a Fortaleza, dentro do estado do Ceará, acaba puxando a nota do estado um pouquinho para baixo por conta da demanda enorme existente, essa questão da vulnerabilidade, da negligência da infância no nosso município. Então, a primeira coisa é buscar ações para reverter esse quadro. Então, é tudo muito urgente. E a gente tem uma primeira-dama que trabalha com um gestor, que é muito bom, que vem puxando a gente para essas ações e vem abrindo muitas portas para que essa visibilidade se torne maior. Né? As pessoas enxergarem de uma forma positiva tudo que é feito para a primeira infância e como é que isso impacta para o futuro. Então, tudo que a gente planeja é para ontem, não é para amanhã. Então, a gente não vai esperar para terminar os 4 anos dessa nova gestão, para a gente medir o impacto. A gente quer acompanhar isso, trocar o pneu com o carro andando. A gente quer acompanhar isso no processo. Então, todas essas ações que eu falei, mais algumas que já estão postas dentro de um grande plano de ação, elas têm que começar ontem. Né? Então, a gente está buscando o tempo inteiro. O parque está sendo todo reformado agora. Tem sido inaugurado agora, dia 13, no aniversário de Fortaleza. Mas a gente teve um probleminha com fornecedores, para a gente agora conseguir em maio fazer, né? Já inaugurar o parque com todas essas ações. E nós vamos ter 5 espaços de desenvolvimento infantil com brinquedos próprios para o desenvolvimento infantil no aspecto psicomotor, social e cognitivo. É um circuito, tá certo? Que as crianças podem né, livremente fazer uso, mas também podem ser acompanhados pelos profissionais da prefeitura que lá estão. Né? A gente vai ter um totemzinho com todos os aspectos de desenvolvimento infantil nas suas faixas etárias que ali estão acontecendo para a família entender a importância do subir, do entrar no túnel, do descer, do se pendurar na árvore, para a gente sair um pouco das terras, né? Para chegar no movimento. E o CIP, a gente já tem a proposta de construção de 2 desses centros integrados da primeira infância, já é uma possibilidade da gente descentralizar essas ações. O itinerante, a gente já tem não posso dar 100% de certeza, mas a gente já fechou a doação do caminhão, então a gente está esperando que isso se concretize. Então está tudo acontecendo e eu acho que logo, acho que daqui no final do semestre a gente vai ter tudo isso andando, se Deus quiser. E já pedindo para ser pesquisado, para ser avaliado, para saber e para conhecer os impactos de tudo isso. Que ótimo, né? Então, assim, a gente deseja que a sua gestão seja uma gestão frutífera, né? Que realmente a gente tenha grandes impactos na primeira infância, na qualidade de vida dessas crianças, dessas famílias. Né? Realmente esse tema é um tema que é muito caro para nós como sociedade. E nós, na verdade, apoiamos, né, a primeira infância, mas nós somos amigos da primeira infância. Obrigada. Ontem a gente fez no secretário, né? Nós fizemos um convite para todos eles, depois de toda a explicação sobre a primeira infância, assinar um termo de compromisso. Né? É um simbolismo que tem um poder, que tem uma certa potência quando você assina uma carta de compromisso, um termo de compromisso, de
trabalhar ali pela temática, pelas ações da primeira infância, foi muito legal. Estou bem esperançosa, estou bem feliz. Que bom. Então, desejando sucesso, né, para a professora Lídia, e que a gente está de portas abertas também para outras ações, né, para a comunicação das realizações, dos desafios, né, que ela implementa, que ela enfrenta lá na coordenadoria. Muitíssimo obrigada. Voltarei para contar um pouco mais. Ótimo, muito combinado. Pois muito obrigada a todos e a gente encerra, né, a nossa Obrigada, conversa. gente. Obrigada.